Muitas vezes a gente como mãe se questiona, né? Ai, será que eu tô sendo egoísta? Será que fazer isso, né, vai causar algum trauma no meu filho se eu deixar ele com alguém, né? Será que até que ponto, né? Às vezes o desequilíbrio também no nosso cuidado pode estar afetando a nossa maternidade e até que ponto a falta também, né, dessa presença da mãe, ou às vezes quando vai muito também para o egocentrismo, pode atrapalhar essa maternidade. Então, como encontrar também esse caminho do equilíbrio? Boa tarde, Sharon. E é um pouco sobre isso que eu quero falar, porque muitas vezes a gente se questiona, né? Será que eu devo fazer? Será que eu tô sendo egoísta? E eu quero trazer um pouco de clareza sobre isso, né? Que eu mesmo obtive na minha vida e eu mesmo diariamente eu venho recebendo assim o quanto é importante também ter encontrado esse equilíbrio para mim, para minha pessoa e o quanto isso influencia na minha vida como um todo, né? Na minha profissão, na minha maternidade, pro meu filho, né? Porque muitas vezes a gente como mães, a maternidade ela é de muita entrega, né? Muita doação. Só que se a gente resistir a essa entrega, a essa doação, então vamos supor, né? Ah, eu tô aqui com meu filho, mas eu não queria estar, tá muito cansativo, eu vejo as pessoas tudo ali saindo e eu queria estar lá também. Eu vejo as pessoas todas conversando e eu queria estar lá na mesa conversando e meu filho tá exigindo demais, né? Contando uma experiência minha pessoal. Muitas vezes o meu filho, se eu botasse ele na cama, ele dormia. Ele não, se eu botasse ele na cama, ele acordava, então a sonequinha era muito rápida. Só que se eu aguentasse ele no colo, ficasse mais comigo, ele ficava, alongava a soneca, tinha uma soneca melhor, né? Então eu lembro por muitas vezes que eu não participei, né? Seja de conversa, seja de alguma coisa, porque eu preferia escolher estar ali descansando um pouco com meu filho, deixando ele no meu colo, para que ele conseguisse dormir uma soneca melhor. Porque se ele não descansasse, né, da soneca, muitas vezes depois ele ia ficar mais difícil de lidar, mais chororô, né, ia querer ficar mais ainda apegado em mim. Então, essas entregas, elas são muito importantes e principalmente fazer no momento que a criança, tu vê que ela tá tendo essa necessidade, né? Então, eu falo para as mães, especialmente ali nos 3 primeiros meses, né, que é conhecido como o período da esterogestação, a gente, quando se entrega muito para a maternidade, né, especialmente nesse primeiro tempo, a gente vai vendo que essa criança ela vai ficando mais tranquila, né, mais relaxada. Porque é uma criança que ela percebe que a mãe, vez ou outra, está saindo de perto dela, vez ou outra está saindo de perto dela, isso vai deixar ela mais em alerta, né? E uma criança mais em alerta, ela vai ter mais dificuldade no sono. Quando você chegar, ela não vai querer te soltar nem um minuto, que ela tem medo de perder de você. Então, o nosso comportamento como mãe pode desencadear alguns comportamentos na criança que vai deixar a nossa maternidade ainda mais difícil, porque essa criança não vai conseguir relaxar. Então, eu falo assim: há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo dentro da maternidade e há tempo que a gente vai ter que desacelerar um pouquinho, né? Porque para a gente conseguir viver plenamente e conseguir tá com essa criança no momento que é para estar. Né? E também conseguir ir soltando essa criança no momento que é importante que ela vá adquirindo essa segurança, essa autonomia. Então, há momento para tudo. E nesses momentos, né, como que a criança ela tem muitas necessidades, né? Especialmente no começo, ela é muito dependente da mãe, do pai, e atender essas necessidades é de suma importância, né? A gente sabe quanto é importante uma maternidade, uma paternidade ativa, né? Pais presentes, pais que se entregam, pais que estão atentos, são observadores, né? Pais que estão aqui buscando informação, buscando conteúdos, né? Para poder realmente ajudar na criação saudável dessa criança. Só que também a gente percebe que no decorrer disso é importante que a gente aos poucos comece a se cuidar, a se olhar, né? Por quê? Porque uma mãe que ela tá muitas vezes passando por privação de sono, que de certa forma um pouco normal, né? Quando tá nos extremos, claro que a gente pode aí olhar para a questão de rotina, olhar para várias variáveis que pode estar prejudicando esse sono. Mas um pouco de privação de sono vai ser normal passar, a criança querer mais a mãe, querer mais o pai, é normal. E isso tem muitas coisas da infância que são normais, né? E que às vezes a gente, na teoria, né, quando a gente engravidou, quando a gente estava planejando um filho, a gente não sabia que ia ser assim, ai meu Deus, mas é isso mesmo? É tão puxado assim? Então tem coisas que é um baque pra gente, né? Como mães, como pais, que às vezes não estavam preparados, né? Tem crianças que são mais tranquilas, tem crianças que são um pouco mais, digamos assim,
não dorme tanto, né? Tem um outro tipo de temperamento. Então, tem várias variáveis que a gente às vezes tem uma expectativa e a realidade ela acaba sendo outra, né? E tá atento a isso e contar com ajuda, né, nesse período para te dar conta de toda essa mudança na tua vida, porque é uma grande mudança, né? Nós mães que antes vivíamos, né, pra gente, para nosso relacionamento, depois da maternidade, muita coisa vai mudar, né? Eu não tenho mais só o meu horário, não é tudo na hora que eu quero, eu não tomo banho só na hora que eu quero, eu não como na hora que eu quero, né? O meu trabalho, eu já tô pensando que tem alguém em casa dependente de mim, então muita coisa na nossa maternidade acaba mudando. Só que, e às vezes a gente passa por aquele período também do puerpério e depois de assim, ai meu Deus, quem sou eu, né? No meio de tudo isso, quem sou eu? Eu não sei mais do que eu gosto, eu não tenho mais, eu não posso fazer mais nada. A gente acaba tendo esse período assim que a gente fica meio perdida, né? Principalmente no começo. Só que aos pouquinhos eu falo para as mães, isso vai passando, né? E à medida quanto mais a gente se entrega para essa maternidade, quanto mais a gente tá ali, né, com presença, mais tranquilo vai sendo. Porque o que acontece? O que forma o apego seguro, né? Qual que é a diferença que o apego seguro faz na vida de uma criança? Quanto mais essa criança for desenvolvendo esse apego seguro, mais segura ela vai caminhando para a vida, né? Então ela tá tão bem, ela sabe que ela tem alguém ali olhando por ela, cuidando dela, né? Se vinculando a ela, ajudando ela, que ela vai ter, ela vai querer explorar a vida, porque ela sabe para quem voltar, ela sabe para onde olhar, ela se sente segurança para explorar a vida. Agora, uma criança que não foi sendo desenvolvido esse apego seguro, né, um apego mais ansioso, um apego mais evitativo, né, que a criança foi se desenvolvendo nesse meio, ela vai ter muita mais dificuldade para a vida, né? Ou ela vai com muitas travas, ou ela vai com muitos medos, ou ela vai com muita insegurança, né? Ou ela vai muito fechada, porque ela aprendeu que ela não pode confiar em ninguém. Então, a diferença da gente como mães e o poder que a gente tem na nossa mão, né? De ajudar a construir esse apego seguro, de se entregar, isso não quer dizer se anular, né? O quanto mais a gente se entrega e a gente, assim, eu falo que é alinhar também as expectativas, né? Qual que é a minha expectativa depois de ter um filho? Ah, eu vou querer começar um trabalho novo, vou querer fazer isso, eu vou querer fazer uma faculdade, assim, daí a gente tem que botar também os pés no chão e entender. Calma, né? O mundo não vai acabar, é um período, vai passar rápido. Eu sei que é muito intenso, é muita doação, mas quanto mais eu doar, quanto mais, né, eu viver esse momento, mais isso vai me dar frutos lá na frente, né? Mais eu vou estar construindo um relacionamento de confiança, de conexão, e mais a gente vai conseguir se relacionar bem dentro de casa. Então, é muito importante a gente, às vezes, passar pelos períodos, se entregar, né? Hoje, e claro que assim, como mães, né? Por que é importante? Eu falo, vamos tirar o pijama, né? Ainda que a gente fique em casa, né? Quem tem essa disponibilidade de poder ficar em casa nesse primeiro ano, ainda que a gente fique em casa e tudo mais, mas tira o pijama, sabe? Penteie o seu cabelo, passa só um batonzinho que se for, porque assim, você tá fazendo um trabalho muito importante. E quando a gente às vezes tá ali largada de pijama, tal, a gente se sente muitas vezes invisível. Que o que a gente tá fazendo ninguém tá vendo, que não é importante, a gente tá cansado. Mas quando a gente começa a se dar o devido valor, né? Quando você se olha no espelho e diz, nossa, tu tá fazendo um dos trabalhos mais importantes do mundo, que é criar uma pessoa, né? Que é criar um ser humano que depois vai estar ali, ó, pro mundo, contribuindo pro mundo. Então, vamos, nós como mães, primeiro, nos dar esse devido valor, né? Saber da importância do nosso trabalho e que isso reflita também na nossa imagem, né? Que a gente possa no espelho pentear o cabelo, botar um batom e a gente possa entregar o melhor primeiro pra gente e depois para os nossos filhos, né? E consequentemente também para nossa família. Então, eu sinto que é algo muito mais interno, que às vezes não é fácil, né? Porque a sociedade muitas vezes desvaloriza as mulheres, principalmente quem fica em casa, quem cuida de casa, né? Quem é a boa é só aquela que tá no mercado de trabalho, é só aquela que tá fazendo sucesso. E não, né? Muitas vezes eu, né, também falo da minha vida pessoal, eu desacelerei. Né, eu era advogada, trabalhava nesse mundo ali, advogando e tudo mais. E depois da maternidade eu escolhi por ficar em casa, né? Foi sempre um sonho meu, passei por várias experiências, perdi o meu primeiro filho, passei um desafio bem grande na minha vida. E a partir dali, um estralo da minha vida mudou, né? Muita coisa aconteceu, eu tenho um pouco da minha história aqui, mas outro dia eu posso contar pra vocês. E daí depois, quando eu tive, né, o meu filho mesmo que nasceu, com vida, tudo certinho, eu decidi ficar em casa e cuidar dele. E foi assim, bem desafiador, né?
porque é uma mudança muito grande, mas eu queria, né, tava disposta àquilo, mas foi uma entrega, assim, uma mudança, mas, e foi sendo construído, sabe? Eu fui aprendendo a ser mãe, ele foi me ensinando e a gente foi assim. Foram noites sem dormir, foram noites de choro, eu chorei também, a gente passa por toda essa oscilação, né, hormonal, e daí vem toda essa parte de crenças, né, do que o mundo diz, do que a gente ouve dos nossos pais, do que a gente ouve da própria internet. Então, tudo isso na cabeça da mãe, né, que pariu, que tá passando por um puerpério, que muitas vezes se sente sozinha, é bastante desafiador, né? Então, por isso que também eu me uni a esse propósito de ajudar as mães, porque eu senti na pele, né? O quantas vezes eu me senti feia, sozinha, invisível, me senti perdida, né? Muitas vezes eu tinha coisas que eu acreditava, só que era tanta gente falando, tanta coisa, que às vezes eu me desconectava do que eu acreditava para agradar o outro, às vezes recebia muitos palpites. Então acho que muitas mães, né, passam por isso. E só que esse processo também ele foi me construindo como pessoa, né? Eu recebi uma grande cura na maternidade também, porque eu decidi, então tá, se é para viver isso aqui, eu vou viver, né? Eu vou viver com intensidade e eu vou mergulhar em tudo que é para acontecer na minha vida a partir disso. E foi isso que eu decidi fazer, né? Decidi mergulhar nesse portal chamado maternidade, decidi acessar muitos aprendizados, acessar muitas curas, acessar a minha intuição, acessar a minha potência, né? Busquei também muito conhecimento externo da ciência, neurociência, desenvolvimento humano, Montessori, enfim, eu fui atrás de muita coisa. E hoje, né, eu tô aqui disponibilizando a poder ajudar outras mães, né, que estão passando ou já passaram pelas mesmas coisas que eu passei, né? E por que eu quero falar um pouquinho sobre autocuidado hoje, sobre também a importância da gente, como mães, né, voltar a se olhar um pouquinho e se cuidar, porque é primordial, né? Imagina um filho quando ele vê uma mãe que tá sorridente, que tá se sentindo bonita, que tá se sentindo bem, o quanto isso vai ensinar pro filho, né? Imagina uma mãe que consegue, às vezes, botar um limite no filho. Eu lembro que uma vez o meu filho, ele mamava demais, e às vezes eu tava cansada e eu deixava. E daí lá atrás eu fazia terapia e ela me assim, Camila, mas tu disse que deu e tu tem que aprender a botar limites? Ai, mas ele precisa, tal, ele tá ali. E daí eu fui tendo a consciência assim, nossa, quantas vezes na minha vida eu não coloco limites, quantas vezes na minha vida eu tenho medo de desagradar o outro, eu acho que eu falar não, né, o outro não vai mais gostar de mim, enfim, vários processos que eu fui passando, várias camadas, várias raízes aí que eu fui adentrando e curando nesse processo chamado maternidade e continuo, né? E aí quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a limitar algumas coisas e assim, comecei a nomear, filho, a mãe também quer um tempinho pra mãe. Né? À medida que ele foi crescendo um pouquinho, eu fui retomando um pouquinho da minha vida. Por quê? Porque muitas vezes eu tava mal, eu queria ter um tempo para mim, eu queria fazer algo por mim. E eu ali em casa e com a maternidade estava me sugando demais. Então, antes de a gente chegar, né? Hoje eu falo, antes da gente chegar nesse limite, que muitas vezes a gente vai acabar explodindo em quem? Na criança. Né? Quando a gente está estressada, não se sente valorizada, reconhecida, está exausta, quem que vai sobrar? Né? Infelizmente a gente não fala muitas vezes isso para fora, não cobra medidas do governo, da sociedade, ou muito superficialmente, né? Mas o nosso filho, ele sente essa nossa raiva, ele sente toda a nossa opressão, então muitas vezes a gente vai acabar ferindo quem menos a gente quer, né? Isso eu não falo no lugar de culpando as mães, porque eu também passei por isso, ninguém faz isso de forma porque quer, é simplesmente porque tá cansada, porque tá exausta. Então, quando eu comecei a dar um passinho para trás e pensar, tá bom, agora ele tá crescendo um pouquinho, eu vou aos poucos retomando a minha vida. Então, comecei a organizar minha rotina para que eu tivesse um tempinho de manhã para mim, né, que eu tivesse um tempinho à noite para mim. Então, comecei a organizar a rotina de sono deles e fui retomando, né, o meu tempinho de leitura, o meu tempinho de algum exercício, o meu tempinho de cuidado comigo mesma. E assim, ó, isso foi fazendo total diferença na minha maternidade, né? A partir do momento que eu fui me sentindo bem e melhor, a gente consegue dar o melhor pro outro, né? A gente consegue, se tu tá bem, se tu olha no espelho, isso não é tá perfeita, né? Muitas vezes tem alguma coisa no meu corpo que eu não vou gostar, no cabelo aqui que eu não vou gostar e tal. Isso não é sobre isso. É sobre tu se olhar no olho e conseguir falar pra ti,
né? Tu tá dando o melhor hoje que tu pode, né? Vamos começar bem o dia, vamos começar o dia fazendo as pazes contigo, porque muitas vezes a gente só é massacrada pela quantidade de coisas que a gente tem para fazer e a gente fica nesse estado automático, né? Atropelando tudo. E muitas vezes a gente se desconecta, né, da nossa essência. A gente vê hoje tantas mulheres, né, um pouco masculinizada, um pouco mais essa coisa de ter que prover a família, de ter que ir atrás e tal, tal, tal. E isso acaba nos afastando um pouco da nossa essência, né, da nossa essência feminina, do cuidar, do às vezes ter mais paciência, né, ter mais empatia, ter mais acolhimento. Muitas vezes a gente, como mãe, está tendo essa dificuldade porque a gente está assumindo muitos papéis, né? E a gente quer ser a primeira em todos os papéis, ou não só porque quer assumir, muitas vezes por necessidades, né? Então, aprender também, dentro desse seio familiar, trazer diálogos e se posicionar, né? Para ver quem que é o provedor da casa, né? Quem que vai ser o provedor, se você é cristão ou não, né? A Bíblia também dá alguns direcionamentos sobre isso, então, aqui em casa a gente segue a Bíblia. Então, meu marido é o provedor. Então, apesar de eu estar aqui voltando e buscando cuidar desse meu lado profissional, eu consigo ficar um pouco mais tranquila porque eu larguei desse papel, né? E quando a gente larga dessa missão, dessa coisa de ter que trazer o dinheiro, de ter que fazer, a gente consegue voltar a acessar um pouco o nosso feminino, né? O nosso feminino que é mais tranquilo, o nosso feminino que é mais intuitivo, o nosso feminino que é mais sensível. Porque a gente tira essa pressão de ter que trazer o dinheiro e garantir o sustento dentro de casa, né? E quando for mãe solo, quando for outras situações, é claro que a gente vai ter que aprender a equilibrar um pouco, né? Trazer esse masculino lá para fora, né? Trazer essa energia, mas dentro de casa, com nossos filhos, a gente vai ter que conseguir, né, acessar um pouco mais essa parte mais feminina para ajudar essa criança, né? Então, são várias coisas que a gente trabalha, né, dentro das mentorias, dentro dos meus atendimentos. Tô trazendo aqui umas pinceladas para vocês, mas o quanto é importante, né, dentro da nossa realidade, a gente conseguir ir ajustando, né, uma certa rotina, ajudar essa criança a se equilibrar. Depois eu quero trazer uma novidade aqui para vocês também, que eu vou dar oportunidade, né, para as mães, para quem sabe ser essa porta de entrada, né, todos esses meus serviços. Porque uma criança que ela tá desequilibrada, uma criança que ela tá com os comportamentos, né, muito além do normal, que ela tá, muitas vezes a gente vê também esse excesso, às vezes, de diagnóstico, de rótulo, porque o meu filho é muito hiperativo, o meu filho, eu acho que ele tem ansiedade, o meu filho, eu acho que ele tem TOD, né, acho que ele tem algum transtorno. Muitas vezes, né, esse excesso de diagnóstico nos separa de enxergar a criança, de enxergar o que tá por trás disso. Porque quando eu rotulo algo, muitas vezes eu não vou conseguir ver muito bem o que está dentro, né? Porque eu já olho pelo rótulo, a minha visão já é o rótulo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse excesso de diagnóstico, de rótulo e nos conectar com essa criança, né? Entender o porquê que ele está acontecendo isso. Então eu até criei um protocolo, né? Criança equilibrada. Como que eu posso ajudar, né? Através das minhas sessões, né? De terapeuta, de holoterapeuta, de também orientadora parental, eu posso ajudar, né? Vocês mães com que essa criança consiga voltar um pouco mais ao seu equilíbrio, né? Que muitas vezes ela está afastada desse equilíbrio e está fazendo com que ela tenha esses comportamentos desafiadores, com que ela tenha esses diagnósticos, né? Só que muitas não têm esse problema, porque são muitos ajustes por trás que, sendo feitos, né, essa criança ela estaria muito melhor, né? E, consequentemente, uma criança melhor, né, que tem comportamentos mais tranquilos, mais equilibrada, a gente também, como mães, a gente ia estar mais equilibrada, a gente também ia conseguir ter mais tempo pra gente, conseguir se arrumar um pouco mais, porque uma criança que ela tá desequilibrada, a mãe, ela também entra no caos. Então, um no caos, o outro no caos, e é um ciclo que se retroalimenta, né? Criança desequilibrada, mãe desequilibrada, criança fica mais desequilibrada, e assim é um ciclo que só piora. Então, e como que a gente vai ter daí, né, esse momento de autocuidado de tudo, se o sono tá tudo desregulado, se os pilares básicos estão tudo desregulados, conexão, alimentação, vários processos que a criança necessita. Então, foi pensando nisso, né, nessa necessidade que eu vejo, assim, atendendo, trabalhando com crianças, de eu cuidar, né, aumentar essa porta de entrada, né, para que eu possa ajudar as mães através desse protocolo de criança equilibrada
E depois, né, se necessário, a gente vai caminhando depois dentro ali pra ir curando essas camadas, né, da nossa própria maternidade, porque isso influencia muito dos nossos filhos, né. Mas, voltando aqui ao tema de hoje, depois quem quiser saber mais, um pouco mais sobre meus atendimentos, sobre todo esse protocolo e tudo mais, pode acessar o link da bio, que ali tem o meu WhatsApp, né, e eu falo diretamente com você, te explico e posso te apresentar um pouco melhor como tudo funciona. E falando um pouco bem, também sobre essa importância, né? E esse cuidado que a gente tem também, que às vezes, ai, será que eu não tô sendo egoísta? Muitas vezes passa esse pensamento na nossa cabeça, né? Será que eu não tô sendo egoísta? Será que eu tô sendo egocentrista, né? E eu te falo assim que você vai saber. Você vai saber, porque muitas vezes a gente carrega uma culpa, né? Ai, mas eu fiz isso, eu saí, deixei ele, ou eu tô deixando ele tanto tempo na escola. Será, né? Será? E daí, essas respostas você tem que encontrar dentro de você, né? Você tem que encontrar assim, ó, calma, né? Sair dessa parte do ego que muitas vezes ouve muita opinião, ouve muito o que o outro fala, ouve muito só os teus prazeres, só as tuas vontades, e para a parte da intuição, né, do interno e pensar, isso realmente é importante para mim, né? Isso realmente é algo que é só prazeroso, ou é algo que é importante para mim, né? Será que às vezes é uma prioridade? Então não adianta eu ficar em casa 24 horas, porque eu sei que é importante ficar 2, 3 anos em casa com as crianças, sendo que para mim, muitas vezes, ter uma vida profissional, trabalhar é algo que me realiza, que me faz bem, né? Então, assim, tudo bem. Então, como que eu posso, já que para mim trabalhar fora, me realizar me faz bem, como que eu posso fazer isso de uma forma com que eu não comprometa também o tempo com meu filho, né? Então, é partir desse ponto de algo, né, de realmente fazer esse olhar para dentro, esse olhar interno, de pensar o que é importante para mim. Para mim é importante voltar ao trabalho? Para mim é importante ter um tempinho no salão? Né? O que me nutre como mãe? O que me deixa mais feliz e mais disponível ainda para o meu filho? E se conectar com isso, porque isso vai ter reflexo total na maternidade, né? Porque a gente sabe, aquele dia que a gente acorda bem, disposta, a gente é muito mais produtiva, a gente é muito mais feliz, a gente faz as coisas com muito menos peso, com muito mais leveza, né? Então não tem como a gente olhar, ai, tô sendo egoísta, não. Sabe, você vai estar sendo egoísta quando, claro, né, em cima, sabendo que existe uma criança que depende de você, você quer ficar saindo pra festa, você quer ficar saindo não sei quantas horas, você quer ter uma vida que não compete mais a sua vida de maternidade, daí talvez você esteja sendo guiado pelo seu ego, pelo egoísmo, né, mas por outro lado, se você simplesmente quer olhar pra sua vida, olhar pros seus valores, para aquilo que também te traz o brilho nos olhos, onde você vai se olhar no espelho e vai se sentir melhor, onde você vai se sentir mais nutrida, isso não é egoísmo, né? A gente precisa estar bem, estar nutrida, porque um copo vazio, ele não vai conseguir abastecer os outros copos, né? Uma mãe que ela não tá preenchida, né? Seja na parte espiritual, seja na parte de alguns movimentos do corpo físico que são importantes também, né? Exercício físico, uma boa alimentação, uma nutrição adequada. Se a mãe não estiver bem nutrida, né, em vários campos, ela vai ser mais difícil ela entregar isso pro filho, né? E o que o filho vai aprender? Ah, olha lá, ó, tem que se deixar em último lugar, né? Muitas vezes a gente vê o que acontece com crianças que às vezes se sentem o rei da casa, que é tudo sobre elas, é tudo para elas, né? Então a mãe não tem tempo para ela, a mãe sempre fica em último lugar. Isso é um pouco cultural, né? E a gente tem que cuidar sobre isso, porque até que ponto, né, essa cultura que foi sendo imposta para as mães é saudável, né? A mãe se sentir em último lugar, isso não quer dizer que a gente não vá renunciar. Quantas vezes eu lembro que eu era a última a comer, né? Que a gente dá o nosso pão para dar para o filho. Isso faz parte de uma maternidade saudável, faz parte. Agora, existe um outro também ponto que não, né? Eu o tempo todo fazer pelos outros, o tempo todo ajudar os outros e eu tá ficando em último lugar. O tempo todo todo mundo se arruma bem, todo mundo faz isso e eu nunca consigo sempre sair de cabelo molhado. Todo mundo coisa tal, e eu não consigo nunca ter um tempo para mim. Aí isso não é saudável. Vai chegar um tempo que você vai explodir, né? Que você não vai aguentar. Porque tá sendo demais, tá sendo pesado. Daí esse peso que a maternidade vai tendo, que vai prejudicando nossa maternidade, né? Aonde vai fazendo a gente ficar mais explosiva, mais irritada, mais estressada. Então é esse cuidado hoje que eu quero falar e trazer para vocês sobre a importância de a gente buscar esse equilíbrio, né? Entre a nossa vida, entre a nossa maternidade, entre os vários papéis que a gente tem, né? Porque uma pessoa de copo vazio, ela não consegue derramar nada muito bom para ninguém,
né? E da importância da gente ter esses momentos, né? De se encher, de se preencher, e não de um lugar só egoísta, só sobre eu, é tudo sobre eu, não. Né? Buscar realmente esse equilíbrio. É importante cuidar de mim, é importante ter esse momento, mas, né, daqui a pouco vai chegar o outro momento, eu vou estar aqui, eu vou estar presente, agora eu tô com meu filho, agora eu tô com a minha família, agora eu tô no trabalho, agora eu tô aqui com meu marido. Então, quando a gente tem isso bem, de certa forma, um pouco organizado, né? A gente sai desse lugar que egocêntrico, que é tudo sobre mim, é só eu, todo mundo precisa atender minhas vontades, todo mundo precisa fazer o que eu quero, todo mundo precisa. O mundo não gira ao redor da gente, né? E isso é uma coisa que a criança ela vai aprendendo com a gente, né? Porque a natureza da criança, a gente pode ver, ela é egocêntrica, ela acha que tudo gira em torno dela. E isso faz parte, porque ela tá nesse primeiro plano no desenvolvimento, né? Só que à medida que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai ensinando para essa criança que o mundo não gira ao redor dela, né? Que existem outras necessidades, que existem outras pessoas, que existe uma pessoa para além dela, né? Que a mãe e ela são um ser separado, então a mãe também tem as suas necessidades, tem as suas vontades, né? Então esse é um processo natural e saudável que vai acontecendo com o desenvolvimento da criança, né? E a gente como pais, a gente que vai guiando isso. Né? Só que para a gente guiar, é claro que a gente precisa entender, internalizar, fazer, praticar, ser exemplo, senão vai ser muito mais difícil guiar, né? E muitas vezes ou a gente pode estar formando uma criança muito egocêntrica, muito mimada, ou a gente pode estar formando também uma criança muito desprotegida, muito insegura. Então a gente tem que cuidar, né, para encontrar esse caminho do meio, esse caminho de equilíbrio, né? Tanto para a gente quanto para os nossos filhos, para daí então construir esses relacionamentos saudáveis. Então, hoje seria um pouco sobre isso, né? E muitas vezes, né, a criança também, ela vai tendo alguns comportamentos que vão nos demonstrando como é que tá acontecendo isso. Se tá indo mais pra parte do egoísmo, ou pra parte do... Se eu tô deixando a desejar algumas necessidades dessa criança, a criança, ela vai espelhando isso, né? Porque uma criança que ela tá bem, que ela tá se sentindo segura, tranquila, ela vai ter comportamentos mais tranquilos, mais equilibrados, também comportamentos de criança, né? Faz parte, mas uma criança que ela tá sentindo falta demais da mãe, né, que ela se sente muitas vezes sozinha, que ela se sente muitas vezes deixada de lado, ela vai estar demonstrando isso através dos seus comportamentos. Então, a criança, ela vai ser esse espelho pra gente, né? Ela vai trazer, tá gritando demais, tá muito agressiva, tá muito respondona, muito desobediente, e isso alguma necessidade dela que ela não tá conseguindo expressar, e ela tá agindo nesse modo defesa, né? Sobrevivência. Então, o comportamento da criança vai ser esse espelho pra gente entender, né? Se esse autocuidado, essas necessidades, tanto minhas quanto da criança, estão em equilíbrio, ou se não estão em equilíbrio, né? Então, é importante a gente estar sempre auto-observando as respostas, né? Muitas vezes a criança traz essas respostas, mas muitas vezes a gente também tem dificuldades, como mães, por a gente estar muito envolvida, a gente tem dificuldade, às vezes, de interpretar, de entender, né? E esse é o meu trabalho, de ajudar vocês a interpretar, né, essa observação, a interpretar o que está acontecendo por meio do comportamento, né? Todo comportamento é comunicação. Então, esse é o meu trabalho, né? Fazer esse intermédio, ajudar vocês a entender mais as necessidades da sua criança, a entender mais como contribuir, né? Para que essa criança se torne, né, saudável, equilibrada, e ajudar também a mãe, né? A mãe se tornar essa mulher equilibrada, saudável, tranquila, né? Porque esse é o caminho, né? O caminho do equilíbrio. Não é o caminho dos extremos, da perfeição, mas é o caminho do equilíbrio, né? Eu acho que essa é a nossa busca aqui. Então, quem quiser saber mais também sobre os meus atendimentos, sobre os meus serviços, é só entrar no link da bio, no WhatsApp, que eu tô aqui para ajudar vocês. Então, hoje era um pouco sobre isso, né? Espero que tenha ficado um pouco claro a diferença, né? Entre um autocuidado equilibrado e o autocuidado quando ele não tá equilibrado, né? E o quanto a criança, ela vai espelhando isso e trazendo isso pra gente. Então, obrigada por quem participou, por quem tá aqui, e até a próxima.